Boa noite, Marli, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu só ativar o meu fone, meu mudo aqui no meu WhatsApp, pra gente começar a nossa live. Oi, Camila, boa noite. Kátia, boa noite. Deixa eu ver aqui se eu passei alguém. Ângela, boa noite. Rê Silva. Roberta, boa noite. Sinira, boa noite. Silvana, boa noite, tudo bem? Ângela, comecei a te seguir recentemente, seja bem-vinda. Cheguei agora, Silvana, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, e com você? Bem, graças a Deus também. Estou gostando muito. Isso aí, gente. Estamos, ó, já com 31 pessoas. Vocês são demais. Boa noite, Thalita. Prazer, adoro seu conteúdo. Quantos quilos perdeu? Quanto tempo? 10 quilos aproximadamente. Não tem assim exatamente quantos quilos, tá? Porque eu peso na balança da farmácia. Então, às vezes, pode ser que tá um pouco a mais, um pouco a menos, né? Mas no nutricionista, quando eu fui, eu tinha perdido 8,4 kg. Sexta-feira 13, né, minha gente? Completa 90 dias que eu estou fazendo tratamento, tá? Então, aí eu vou atualizando vocês, beleza? Dri, boa noite. Peluscão, boa noite. Natália, boa noite. Olga, bora, magras, ó. Se alguém for reclamar da gente, falar mal da gente, porque não tem dinheiro para comprar mão de aro, né? Cheers, hepatides. Tem que falar alguns nomes aqui pra live não cair, né? Maravilhosa. Boa noite, Renata, Débora, Amanda. 44 pessoas, hein? Compartilha a live para chegar a mais pessoas. Gente, é assim, ó, extremamente importante. A gente parou a nossa noite aqui, eu e a doutora Paola, pra gente poder ajudar vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente indo para o Paraguai final de semana, né? E a gente decidiu fazer essa live aqui para ajudar vocês. Eu tô olhando para baixo, que eu tô olhando os comentários, tá? Mariane, boa noite. Alessandra. Vereador Sidney, boa noite. Olha, gente, tem até vereador na sala. Diego, boa noite. Estou amando seus conteúdos. Minha inspiração, Silvana. Vocês são demais, gente. Demais. Vamos lá, quem mais? Eu eliminei, a Neide eliminou 9 quilos em 1 mês e meio. A doutora entrou, a doutora Paula já está aí. Boa noite, sejam bem-vindas. Marilene, boa noite. Mara, boa noite. Vou dar aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí a gente inicia. Já estamos com 50 pessoas, 46, né? 47. Boa noite, Grace. Boa noite, Natália. Vou para o Paraguai este final de semana, me leva junto com você. Não posso ir agora. Agora não dá. Tem que ser mais pra frente. Diego, boa noite. Érica, boa noite. Claudineia, boa noite. A doutora Paola já está aí. Boa noite. Doutora Paola, maravilhosa. Linda e maravilhosa, né? Eliminei 4 quilos em 1 mês. Eliminei 12 quilos em 3 meses. Boa noite, perdi 10 quilos em 4 semanas. Ó, doutora, já tem bastante gente aqui falando, né? Quanto que já eliminou. Tem alguém aí, gente, falando, tipo, que não eliminou nada? Coloca aí pra gente ver se alguém não eliminou nada. Só pra gente saber quanto tempo. Escreve assim, ó, nada e quanto tempo que você começou a Jersey, pra gente saber. Daí depois a gente vai tirar as dúvidas, tá? 57 pessoas. Acho que dá pra chegar em 100, hein? Bora compartilhar? Bora. Perdi 3,4 kg em 1 semana. Boa. Quem mais? O Fábio disse que perdeu 3,4 kg. Meu peso estagnou. A Marli disse que estagnou o peso dela. Estagnou em quanto, Marli? Coloca aí pra gente saber. Em 5 aplicações perdi 7. Minha esposa 1 kg em 1 semana. 4 semanas 3 quilos. Só eliminei 4 em 1 mês e engordei 2. Eita! Comecei dia 2 de janeiro e já emagreci 11 quilos. Nossa senhora, o que você tá fazendo? Não tá comendo, né? Tá fazendo jejum, intermitente, o que você tá fazendo? Tá fazendo doideira aí não, né? Eu eliminei 7 quilos em 2 meses e
meio, mas estou tomando Monjaro da farmácia, com muita vontade de tomar do Paraguai. A gente é suspeita em dizer. Eu sou suspeita em dizer. 2 meses e 5 quilos. Bom, a gente já tá aqui em 8 horas e 33 minutos. Acho que dá pra gente já começar. Vou pedir pra vocês compartilhar. Mete o dedo aí nessa live, ó. Dedinho, né? Na live pra ela subir, pra chegar mais pessoas aí, pra de repente até a hora que a gente for fazer as explicações aqui, entra mais gente, tá? Como que vai funcionar? A gente vai fazer a live aqui na faixa de 1 hora e pouquinho, para que a gente consiga responder as perguntas, tá? Por que a gente decidiu fazer essa live? Porque eu tenho recebido muitos comentários e eu respondo na faixa de 400, 500 comentários por dia. Tem gente que fala assim, será que a Grace vai me responder? Né? Cara, tem dia que dói o dedo para responder vocês, tá? Mas eu respondo todo mundo. Eu posso demorar 2, 3 dias para chegar no seu comentário, mas eu vou responder de um jeito ou de outro, eu vou responder. Talvez a resposta que eu vou te dar não é a resposta que você gostaria de ouvir, mas eu não vou te deixar, né? Pelo menos por enquanto, assim, né? Quem sabe, quando a gente vê lá os seus milhões de seguidores, a gente precisa de um assistente para ajudar na resposta. Beleza? Mas eu respondo todo mundo, tá? E a doutora Paola não é diferente, tá, gente? Porque depois que eu comecei a indicar ela, ela disse que ela já tá com o dedo doendo de tanta mensagem que ela responde, tá? Então, a gente vai fixar aqui o telefone dela, inclusive, para vocês entrar em contato com ela. Olá, doutora. Eu não sou doutora, tá, Luiz? A senhora acha que fazer o tratamento com ácido ursodeoxateto, é nome difícil aqui, antes e durante o uso da tirzepatida vai evitar pedras na vesícula? Quem vai poder te responder isso será a doutora Paola, depois ela pode te responder, beleza? Vamos lá, então? Doutora, pode me chamar aí, que aí eu vou me apresentar e aí você se apresenta também e a gente começa a responder as perguntas. Deixa eu ver se ela já tem aqui algum aceite dela. Aqui, ela já participar. Muito bom. Compartilha aí, gente, ó. Vocês metem o dedo nessa live aí, para essa live chegar longe, longe, longe. Doutora Paola, Olá, pessoal. tudo bem? Boa noite, Como tudo você bem? está? Eu não Tudo estou conseguindo te bem. ouvir. Será que é só eu que não consigo te ouvir? Meu Deus, calma que eu vou só ver se é o meu microfone, tá? Qualquer coisa eu tiro o microfone aqui. Só um pouquinho. Vê se você com o seu áudio, o seu microfone aí, eu vou conseguir te ouvir. Deixa eu... Tá me ouvindo? Não, vou tirar aqui só um... Peraí. Fala agora pra ver se vai. Tá me ouvindo? Tô me Agora sim. ouvindo? Sim, agora deu. Meu microfone Então aqui tá ainda bom. não dá pra ficar com o microfone, não. Vou ter que tirar ele aqui. Vai ter que ser no normal mesmo. Então, bora Então lá. tá bom. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Prazer te Obrigada. conhecer. Boa noite, pessoal. Prazer é Que meu. um dia eu possa te conhecer presencialmente. Gente, eu não conheço a doutora presencialmente. Eu conheci a doutora A gente através precisa marcar um da... café. Exatamente. Eu conheci a doutora através do Instagram, quando eu comecei a fazer os conteúdos na internet. E aí ela me procurou, né? Ela é uma das minhas seguidoras. E aí a gente começou a conversar meia-noite, né? E tal. E aí eu fui perguntando um monte de coisa para ela. E aí eu comecei a divulgar ela, tá? Então, só para vocês saberem, ela é uma pessoa que eu confio no trabalho dela, né? A gente já vem conversando já há algum tempo, então eu confio no trabalho dela. É uma pessoa que eu tenho total segurança em dizer o trabalho que ela faz, tá? E aí a gente vai fixar o telefone dela aqui, vocês podem entrar em contato com ela para vocês tirarem dúvida, para saber como funciona a questão da receita, como funciona a questão de acompanhamento e tudo mais, beleza? Então, antes disso, doutora, vamos fazer uma fotinho? Nossa, vamos registrar? E Vamos. se alguém conseguir tirar um Peraí. print nosso, né? Deixa eu ver se eu consigo me posicionar aqui. E aí vocês fazem um print, depois vocês marcam a gente lá nos stories que a gente reposta vocês, tá? Eu vou tentar tirar aqui um print meu também. Vamos lá, só um pouquinho. Aí. 1, 2, 3, X. Sorria que eu estou te printando. Foi. Eu tirei um Olha, aqui, ó. gente. Tô vendo A bastante rede comentário positivo A aí. sua mãe, ó, já vi ali, tirei um print. Sua mãe já me mandou mensagem hoje e eu falei, eu amei a sua mãe. Muito bom. Ela é Gente, então, aí, 9h38. Pra quem não me conhece, me chamo Grace Kelly.
né? Trabalho nas redes sociais, já venho, né, buscando conhecimento para eu ir vir para as redes sociais já há muito tempo, mas eu decidi, desde o dia 5 de janeiro, a fazer conteúdo sobre tirzepatida, né? Sobre a minha experiência e ir no Paraguai buscar o produto, tá? E aí, por incrível que pareça, né, os vídeos começaram a chegar em vocês e vocês já chegaram até o meu perfil, né? Então, para vocês saberem um pouquinho, né, da minha história, eu sou maquiadora profissional também, trabalho, sou CLT, né, mas agora a gente está focado aqui após as 5 da tarde para a gente fazer conteúdo e responder vocês aqui no Instagram, tá? Doutora, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigada pelos comentários. Estou muito feliz de estar aqui, a convite da Grace. Eu sou médica formada no Paraguai, na Universidade Privada do Leste de Presidente Franco. Tenho muito conhecimento sobre a tirzepatide, estudei muito. Eu e meu esposo, no caso, né? Nós somos médicos. E eu estou aqui hoje para sanar várias dúvidas que vocês têm, que são muitas, né? E muita gente pergunta sempre a mesma coisa. Não julgo, claro, é uma medicação nova, chegou como um presente, né, para nós, que está a par da ciência com a saúde, né? E estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. Estou um pouco Aí. nervosa, não posso negar, Pode ficar tranquila, tá tudo certo. As meninas aqui, os mas meninos, porque agora, né, tem que falar meninas e meninos, porque se a gente fala só sim, meninas, eles mandam no direct, não esquece da gente. é, Os homens estão aqui também. Então, tem homens, tem mulheres, né? Então, tudo aqui junto e misturado, tá, gente? Então, como que a claro. gente vai fazer aqui o processo agora, tá? Vocês podem colocar os comentários de vocês, mas se vocês puderem segurar um pouquinho, porque a gente separou, né? Eu separei ali com a doutora alguns blocos de perguntas. Então a gente vai começar a falar sobre as perguntas que eu mais recebo. Eu recebo muitas vezes a mesma, como a doutora já falou, repetidas vezes, e eu respondo todo mundo. Então eu vou começar a responder, a gente vai começar a falar aqui alguns blocos. E aí, se caso a gente não conseguiu tirar sua dúvida nessas perguntas que eu já tenho selecionado aqui, aí você pode colocar depois no comentário qual é a sua dúvida que a gente pode tirar um tempinho ali no final para esclarecer, beleza? Isso. Então Lembrando, vamos lá. Grace, que a Pode live é falar. uma live informativa, que ela não substitui o acompanhamento médico e cada caso é individual. Exatamente, é extremamente importante para, inclusive, né, para a live não cair aqui. A gente está aqui apenas trazendo, eu estou trazendo a minha experiência como consumidora. A doutora está aqui para passar algumas orientações para vocês, mas nada impede, né, de vocês buscarem conhecimento com ela, a orientação dela ou de outro médico que você se sinta mais seguro, beleza? Com Então vamos certeza. lá. A gente vai começar pela parte da documentação, doutora, que eu acho que é extremamente importante, né? Tem gente que está ansioso, querendo saber qual que é a dose, como que faz, e eu tô com fome, né? Mas segura um pouquinho que a gente vai falar sobre a questão de você ir buscar no Paraguai, tá? Tem muita Sim. gente que está aqui na live que quer ir no Paraguai, principalmente agora, no final de semana ou na terça-feira, que é carnaval. Então a gente vai começar pela parte de você ir no Paraguai, o que que você precisa para isso, tá? Então, as principais perguntas aqui são: preciso de receita para comprar no Paraguai? Você não precisa de receita para comprar no Paraguai. Você pode entrar, o medicamento, né? Todas as tirzepatidas lá são livres para ser vendidas, né? Nas farmácias. Porém, você não precisa da receita para você comprar o medicamento. Você vai, vamos supor, vou na farmácia Colômbia, vou na São Paulo, vou na Mega, vou na Ultra, eu não preciso da receita para comprar. Lógico que o dia que eu fui, levei a minha receita, mostrei lá para a farmacêutica, pedindo orientação em relação à receita que eu tinha em mãos, tá? Mas você precisa da receita para você sair do Paraguai e entrar no Brasil, para você entrar no Brasil de forma legalizada. Se você sair do Paraguai com a sua receita, porém você não fez os registros corretos, você está fazendo um procedimento errado. Você está entrando no Brasil ilegalmente com um medicamento. Entendeu? Então a receita é para você sair do Paraguai e entrar no Brasil de forma legalizada. Lembrando que se você for com a sua receita e você não parar lá na Anvisa para fazer todo o seu registro, você pode ser parada no caminho, você pode ter a perca do seu medicamento e também responsabilidades, né, criminais, vamos se dizer assim, porque você simplesmente só levou a receita, você não registrou ela para você entrar no Brasil. Perfeito? Doutora, Lembrando quer que a fazer algum polícia comentário? Pode falar.
A polícia não está só aprendendo a medicação, ela está aprendendo a pessoa que está portando a medicação, né? Exato. Não importa se só está com a receita, tem que estar com a declaração e com a legalização na Anvisa. Isso, exatamente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de receita, né? No caso, você precisa da receita, pode colocar no comentário. O que for desse bloco, tá? Documentação, aí a gente abre um espaço para vocês perguntar. Receita precisa ser física, doutora? Eu acho que é uma das principais perguntas que eu recebo, assim, 100 por dia. Tem que ser a física ou pode ser Precisa ser a virtual? física. A Anvisa exige a receita física. Não importa se ela tem QR Code ou não, ela precisa ser física. E o que acontece se a pessoa chegar lá com o meu celular lindo, maravilhoso e mostrar a tela para a pessoa, lá para o fiscal? O que vai Não vão acontecer? aceitar. Não vão Legal. aceitar, não vão aceitar simplesmente assim. Uma Eles dúvida que a vão Andressa ou vão pedir acabou. para você imprimir a receita ou vão falar que você não vai entrar com a medicação. E E aí lá não você tem corre o nem risco de lugar para perder. imprimir. Tipo, por exemplo, ali quando eu chego na receita, não tem um lugar que eu possa imprimir e mostrar para o fiscal. Já tem que levar ela impressa, é isso? E isso precisa ser levado impressa. E Beleza. lembrando que a pessoa que tiver com o nome na receita tem que estar presente. Você, fulano, não pode levar a receita de ciclano para comprar medicamento para fulano. Entendeu? Certo. Muito obrigada. Aqui a gente já respondeu algumas perguntas aqui, ó. Tem gente que já tinha falado, respondida a dúvida. Outra coisa, a Andressa tá perguntando, Xerox pode ou tem que ser original? Original. Precisa ser original. Perfeito. Como que você faz? Se você quer falar um pouquinho como que você faz o seu processo da receita, caso eles queiram entrar em contato contigo, como que você faz? Sim. Qual é o seu processo? Então, a pessoa entra em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, porém a gente dá seguimento no WhatsApp. Por quê? No WhatsApp ele acaba facilitando a comunicação pelo fato de ser mais rápido, da gente conseguir enviar arquivos mais rápido, né? Então a pessoa, a gente tem uma breve conversa ali, eu preciso conhecer a pessoa, se ela já faz uso da medicação ou não, se ela tem acompanhamento médico no Brasil, se ela tem a prescrição para tirzepatida do Brasil. Entendeu? Eu preciso saber vários dados, porque não são todas as pessoas que podem tomar tirzepatida. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Legal. E a partir dessa conversa, a pessoa manda os dados pessoais dela, nome completo, RG, data de nascimento, né? E aí eu preencho a receita pelo computador, envio uma foto para ela conferir os dados, se está tudo certo. Se está tudo certo, eu imprimo, assino, ou eu envio pelo correio, se a pessoa solicitar, ou ela pode retirar comigo no meu endereço. Inclusive, tem pessoas que eu acho que já retirou contigo, né? Não Sim, sei. Olha, bastante gente já tem, retirou, já fiz tem bastante envio também. seguidores, tem seguidores que conhecem a doutora pessoalmente e eu não conheço ela ainda. É Agora quem verdade. quer. Eu tava ali pensando, tem gente que já conhece ela e eu não. Gente, quem tá perguntando ali como que eu faço para ter a receita? Caso você tiver interesse em falar com a doutora, deixei fixado aqui, doutora, o seu contato, o seu WhatsApp, então se prepare, né? Verifica se tá Perfeito. certo ali para mim, se é esse mesmo. Aí o pessoal Tá pode te certinho. chamar. Gente, outra coisa, além do contato que eu tô deixando fixado aqui para vocês, no meu perfil tem o telefone dela. É só você clicar no link que você vai direcionado, você já é direcionado diretamente para o perfil dela lá do WhatsApp, tá? Vamos ver aqui qual que é a próxima pergunta, que eu acho É que já o está na sequência WM aqui. Lavieri tá falando que me conhece. É meu Que tio, bom. lá de São Paulo. Um beijo, tio. Obrigada por participar da live. Aí, parabéns. Doutora, receita médica do Paraguai pode? Essa é a próxima, é assim, a pergunta que eu mais recebo. Grace, mas médico do Paraguai tem autorização para fazer receita? Não tem autorização para fazer receita? E aí você pode falar que você tem mais propriedade sobre. Sim, pode sim, a Anvisa aceita a receita desde que contenha todos os dados do paciente e os dados do médico, tá? Só que ela não vai valer para comprar o Monjaro no Brasil, porque as farmácias do Brasil não irão aceitar, tá bom? A Legal. receita vai servir para você fazer a declaração e a legalização da medicação na aduana brasileira. Interessante. Gente, quem quer perguntar mais alguma coisa sobre receita, deixa eu ver se tem alguma aqui. Quanto é Tem um essa pessoal perguntando consulta? de onde eu sou. De qual cidade que tu é? Se você quiser falar, não lembro se você Eu falou sou no de São início. Paulo, me formei no Paraguai e atualmente eu moro em Foz do Iguaçu.
Bacana. Doutora, parabéns. Vou pegar voo. Ó, tem a Luza Dantas, diz que vai pegar voo, hein? Ah, que Deixa eu ver pena, aqui. não vai acompanhar a gente. Ai, Deus, vamos ver aqui. Qual que é a próxima? Qual é o modelo correto da receita? Essa também eu recebo demais. Por exemplo, quando eu fiz acompanhamento com o meu médico, quando eu fui no meu médico, ele prescreveu a receita tirzepatida, 15 mg, nananã, né? Toda a prescrição. Aí da primeira semana à quarta semana uma dose, depois da quarta à oitava outra dose, da oitava até 12 semanas, que é o total de 3 meses, outra dose. E o pessoal sempre pergunta para mim, porque às vezes ele já tem um médico, né, para ir, e só que às vezes o médico não sabe como prescrever essa receita e sempre me perguntam. Então, eu acabo não falando, né? Fiz até um vídeo que tá ao contrário a receita no meu perfil, porque já é algo médico, né? Então, eu tenho medo da plataforma acabar derrubando ali o meu conteúdo, então por isso que eu evito de mostrar ou mandar a receita, entendeu? Para eles. Uhum. A receita ela precisa conter o nome do paciente completo, RG, data de nascimento, data da prescrição, que é muito importante. Sem data da prescrição, a receita não tem validade, né? Precisa conter o nome do princípio ativo. Tirzepatida não tem necessidade de colocar um exemplo. Tirzec, Lipolend, Gluconex, não tem necessidade. Aí, depois do tirzepatida, precisa ter a dose, né? A concentração da ampola, por exemplo, 15 mg, né? Por 0,5 ml. E a quantidade que é permitida pela Anvisa, que seriam 3 caixas, né? Seriam 3 caixas, independente se dentro da caixa vem uma ampola ou 4 ampolas, tá? E Legal. aí vai ter a prescrição, que é a dosagem que a pessoa tem que tomar semanalmente, por quanto tempo, e orientações básicas, como armazenamento, aonde tem que aplicar a medicação, porque já houve casos da pessoa aplicar intravenoso, que não é o correto, né? A via é subcutânea, Uhum. certo? E algumas observações sobre armazenamento, temperatura ideal para deixar a medicação, qual o local certo da geladeira para deixar a medicação, entendeu? E no final precisa ter os dados do médico, como registro médico, nome completo, endereço, telefone e algumas receitas contêm o e-mail do médico, mas não tem necessidade. A receita do Brasil, por exemplo, a digital, ela vai o QR Code. No caso, o QR Code é justamente esses detalhes em relação à data, em relação ao nome do Sim, médico, tudo certinho, certo? sim. No QR Code, a pessoa vai escanear e vai ver que ela vai bater a informação com a receita. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pega a receita e tenta mudar alguma coisa, algum dado, aí para validar a receita, eles fazem o QR Code e lá vai ter a receita original toda certinha para não ter falsificação. E Legal. precisa, Neide, bem lembrado, precisa conter o CID na receita. Legal, interessante isso daí, hein, gente? Na época que eu fui no susto, né? Então, inclusive, né, muitas pessoas perguntam, Grace, como que você fez para registrar? Se eu fosse pega, eu tinha perdido minha medicação, porque eu entrei, né, no susto no Paraguai, saí e vim embora lindamente, achando que eu estava tudo certinho, e eu não estava, tá, gente? Então, não façam como eu. Por isso que eu sempre falo, né? Eu trago a minha experiência, mas aí a gente vai aprendendo, vai estudando, vai buscando informação para vocês não repetir o mesmo erro. Talvez, né, de alguém que você conheça que teve um problema de perder medicação, ou entrou e saiu, né? Eu saí de lá ilegal, mas eu saí por falta do quê? De informação. Não porque eu fui sabendo dessa informação e eu não quis registrar, eu não sabia. Eu fiquei sabendo que eu tinha que parar lá, registrar minha receita quando eu cheguei em casa. Então, oremos que eu tive sorte de chegar, mas a gente sabe que tem muita gente que perde a medicação ali no caminho. Doutora, uma pergunta que o pessoal sempre faz também é a questão, por exemplo, assim. Se eu colocar na receita, né? O médico vai lá e prescreve a tirzepatida e ela coloca ali, ao invés de ser 15 mg/05, ele colocar 7, né? 7,5 barra alguma coisa. Eu não sei como que é as ampolas pequenas, porque eu não conheço. Ela pode trazer uma ampola de 15, que no caso, né, da Tirzec, ela vai ter que trazer exatamente o que está escrito na receita e a quantidade de embalagem, que é o que é permitido, 3. Se na receita tiver Exatamente. duas, ela não vai trazer 3, ela tem que trazer Não. duas, certo? Isso. Por mais que a Anvisa permita 3, a pessoa tem que respeitar o que está na receita.
Tá. Vamos, um exemplo, se tiver lá tirzepatida 2,5 mg, né? 3 caixas, ela só vai poder trazer de 2,5 mg, entendeu? Por isso Uhum. que eu recomendo, né, para o pessoal que faz uso de 5, 7,5, comprar de 15 e fracionar em casa, entendeu? Porque o custo-benefício é melhor. Uma pergunta que o pessoal sempre faz em relação a essa parte é, por exemplo, assim, se eu trago uma grande, né, no caso a Tirzec, que é ampola única, por exemplo, depois de 30 dias, teve gente que jogou fora a ampola porque venceu 30 dias e não pode mais usar. Alguém falou que não pode após 30 dias. Como que é essa questão, se pode ou não após 30 dias? A ampola, porque assim, se ela passar de 30 dias e é o líquido estiver intacto, cristalino, translúcido, sem gruminho, sem mudança de coloração e estiver bem armazenado, você pode usar até acabar, entendeu? Mas se você deixar 30 dias, um exemplo, na porta da geladeira, ou deixar muito tempo fora da geladeira e você perceber que mudou aquela coloração da medicação, eu não recomendo utilizar. Entendeu? Ela tem que estar igual uma água, bem limpinha, bem Uhum. translúcida. Tá, perfeito. A gente já passou um pouquinho dos assuntos aqui que era da documentação, hein? A gente foi pegando o gancho de uma pergunta para outra e a gente vai respondendo. Mas tá tudo certo. O importante é que a gente está respondendo as dúvidas de vocês. Posso usar a receita em nome de terceiros? Por exemplo, eu, Grace Kelly, estou indo, mas a minha mãe não pode ir. Eu vou pegar a receita dela e eu posso trazer? Eu estou levando duas receitas, uma minha e uma dela. Eu posso trazer para ela? E se eu tiver Não procuração, pode. eu posso usar ou não? Não. Mesmo com procuração, a Anvisa não aceita. A pessoa que tiver com o nome na receita precisa estar presente. A Carol R. Coronado perguntou, mas não é na porta que deixa? Não, Carol. Jamais na porta. Sempre ou na gaveta da geladeira ou na parte superior da geladeira, nunca na porta e nem no congelador. Senão a mudança de temperatura ela acaba modificando as moléculas e fazendo perder a eficácia do medicamento. Por isso que muita gente fala, eu tomei, não senti efeito, não vi resultado, eu tomei, passei muito mal, entendeu? Então Legal. acaba tendo essa mudança nas moléculas da tirzepatida. Então, gente, ó, quem tem aí terceiros, né, por exemplo, que eu quero pedir para o fulano ou ciclano trazer para mim, já não faça isso. E se você for pegar a receita de alguém e trazer, igual eu vejo, né, eu vou buscar para o meu filho, vou buscar para o meu esposo, não faça isso porque você vai perder a sua medicação, tá? E Teve uma coisa, seguidoras aí que inclusive falou para mim que sexta-feira passada ela declarou, o marido declarou, deu problema na dela e no do marido não deu, porque estava divergente as informações. Então tem que ser cada um com a sua receita, com a sua documentação, tudo certinho, tá? Pode falar, exatamente. doutor. Outra pergunta que eu estou recebendo muito é o pessoal, vamos supor, é a mãe que tem, é a mãe e o filho vão vir para o Paraguai, porém o filho é menor de idade, ele pode ter o nome na receita? Não, gente. Menor de idade não se vende medicação, tá? A tirzepatida não é para menor de 18 anos, tá? A não ser que seja um caso muito específico, entendeu? Só que aí eu recomendo que passe com o endócrino da parte da área pediátrica, né? E que seja prescrita por um endócrino, tá? Um especialista na área que tem conhecimento profundo nessa situação. Porque no Brasil, a tirzepatida não pode ser vendida para menor de 18 anos. Então, não é na Anvisa que eles vão liberar, entendeu? Legal. Ó, a Deva tá perguntando, na gaveta de verduras embaixo? Não, é Não. embaixo do congelador. Tem o congelador aqui, embaixo tem uma gavetinha, certo? Você vai Isso. colocar naquela gaveta. A outra pergunta que estão fazendo aqui também, doutora, é sobre deixar dentro do isopor, que eu fiz vídeo, inclusive, né, mostrando que as minhas ficam dentro do isopor, no gelo, já me desceram a lenha. Mas, se você puder falar sobre isopor, Não como tem que é a melhor necessidade de forma de ter dentro do armazenar? isopor, porque a medicação ela já vai estar refrigerada na geladeira. É como se você colocasse um isopor dentro de outro isopor. Não faz sentido, entendeu? Uhum. Então a ampola pode deixar ela fora da caixinha, dentro da geladeira. Você pode pegar um potinho de vidro ou até um copinho para deixar ela separada dos alimentos que estão ali, sabe? Uhum. Mas pode deixar fora do isopor, não precisa deixar com gelo dentro da geladeira. Entendi. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre.
Doutora, meu filho é menor de idade, eu acho que você já respondeu. É levar para ele, não posso trazer para ele, no caso você já respondeu, sobre menor de idade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, depois a gente vai mudar, não vai mudar o foco aqui, não. Depois a gente volta para cá. Tá. Deixa eu ver o que mais que tem. Se eu não carimbar a receita na Receita Federal, o que que acontece? A gente já falou no início, né? Mas, doutora, se você quiser reforçar mais uma vez, né? Porque às vezes tem gente chegando agora, 137 Uhum. pessoas, então talvez não tenha pego as informações ali do início. Se você estiver com a sua receita, porém você não parou na Anvisa para fazer o carimbo, o que que acontece? É um risco que você corre, né? Porque assim, a Anvisa ali, a aduana brasileira, ela é um órgão primário. Então é um órgão, por que que eu digo um órgão primário? Porque é um órgão que ela tá ali para você legalizar tudo que você comprar no Paraguai, desde medicamento até eletrônico, perfume, qualquer coisa para você declarar. Já a PRF, que é a polícia que pode te parar, ela é um órgão secundário. Então, ali com ela já não tem conversa. Se você não tiver legalizado a medicação ou a sua compra no lugar que é para ser legalizado, não vai ser com eles que vai ser legalizado. Então, com eles você corre o risco de perder a medicação e de ser preso. Porque agora eles estão prendendo, eles não estão perdoando, mesmo que seja um medicamento permitido pela Anvisa. Não basta você ter só a receita, você tem que ter a declaração da Receita Federal e o carimbo da Anvisa na declaração. Basicamente, são três salas que a pessoa passa, né? Uma sala de declaração, a sala da Anvisa e a sala da fiscalização, ali onde o fiscal vai validar todas as informações, certo? Isso. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que a pessoa tem que se programar? Porque, vamos supor, a pessoa às vezes vai fazer um bate e volta. Ela tem que ficar, mais ou menos, quanto tempo ela vai ficar lá para fazer esse processo? Você sabe? Olha, depende muito da quantidade de pessoas que tiver lá. Se a pessoa for de manhã, ela consegue fazer em torno de uma hora e meia. Agora, se ela for no período da tarde, ela pode ficar até 4 horas lá dentro. Socorro, É, Deus. Por causa do movimento, é isso? sim, por causa do movimento. A aduana aqui da Ponte da Amizade é muito movimentada. E Porque não é aí só ela o tem pessoal um fazendo a horário? declaração da medicação, é o pessoal fazendo declaração de mercadoria, de bebida, Sim. de vários outros itens. E ela tem um horário de atendimento, tipo das É o 8 às horário comercial. 5. E se a pessoa passar Das... de noite, o que que acontece? Ela vai correr o risco, se ela for seguir viagem, ela vai correr o risco de perder o medicamento. O Tá. que eu recomendo? Vamos supor que ficou muito tarde para a pessoa voltar para o Brasil e vai voltar à noite. Volta para o Brasil, vai para o hotel ou vai para o seu destino, né? Mas no dia seguinte, a hora que abrir a Anvisa e a aduana, né, na Receita Federal, faz a declaração para poder viajar tranquilo. Legal, interessante isso aí, viu, gente? Ó, importante, inclusive hoje eu já recebi várias mensagens ali perguntando sobre o horário de atendimento lá para vocês fazerem o registro, tá? Então, o horário comercial. Doutora, já aproveitando o gancho aqui, em relação ao horário do Paraguai, ele é até às 18 igual ao Brasil, ou ele tem diferença das farmácias? A farmácia fecha mais cedo, fecha mais tarde? Como que funciona para eles Então, se programarem aí? ali em Cidade do Leste, o comércio ele funciona muito cedo. Tem comércio que 4 horas da manhã já está funcionando. Então, consequentemente, eles vão fechar mais cedo. Tem farmácia que fecha 4, tem farmácia que fecha às 5, tem farmácia que fecha às 7, mas não além disso, entendeu? Porque também acaba um movimento muito cedo ali no Paraguai, porque as lojas de produto eletrônico, de perfume, fecham cedo também, entendeu? Sim, legal. Uma pergunta que fizeram aqui, ó. Se eu for em um dia e pegar três caixas, declarar, eu posso voltar no outro dia e comprar outras três caixas dentro da cota? Não. Você precisa respeitar o período de 3 meses, porque a partir do momento que a Anvisa cadastra os seus dados ali no sistema deles, se você for passar novamente com a receita no seu nome, a mercadoria não vai ser aprovada. E você corre o risco de perder a medicação. Já Porque vai aproveitando estar esse. passando do limite que a Anvisa permite, entendeu? Tá, eu não sei se você chegou a ver algum vídeo, mas eu agora há pouco eu vi um vídeo que foi feito com um fiscal da Anvisa, né, no caso da Receita Federal, agora à tarde, e ele falou que está mudando algumas regras, inclusive em relação a bater os dados. Por exemplo, eu, Grace Kelly,
eu fui em tal dia, eles vão puxar o dia que eu fui, né? Vai conferir com a documentação, com a medicação, com a receita, e eles também vão bater as informações se eu tenho CNPJ, que pode caracterizar que eu estou indo buscar para comercialização. Sabe alguma coisa sobre? Tipo assim, eu vou esse mês, aí daqui um mês eu vou de novo, e daí no outro mês eu vou de novo, de novo, de novo, eles entendem como não consumo. Eles podem entender que eu estou indo para buscar para vender, porque eu tenho um CNPJ, por exemplo. Sabe de alguma coisa sobre? Então, o fato de ter CNPJ não caracteriza comercialização. O que vai caracterizar comercialização é a pessoa levar além do que a Anvisa permite, entendeu? Se ela Uhum. levar as 3 caixas esse mês e daqui 3 meses levar mais 3 caixas, não tem problema nenhum, entendeu? O que eu Porque não o posso tratamento fazer liberado aí pela hoje, Anvisa é de 3 meses. sim, o que eu não posso fazer aí hoje, agora fevereiro, vamos supor, vou no carnaval terça-feira. Aí daqui um mês, no caso março, eu vou de novo. E abril eu vou de novo. Eu tenho que esperar esse intervalo de 3 em 3 meses. Até porque vai ficar registrado o dia que eu entrei, o carimbo que eu fiz. Então, na hora que eu for fazer de novo o registro, vai constar que eu fiz uma retirada, já fiz uma saída antes dos três Exatamente. meses, certo? Isso, exatamente. Isso Ah, mesmo. o Sidney, vereador, a declaração é antes ou depois da compra da medicação? É depois, né? Só me corrija se eu estiver errada, mas eu estou indo para o Paraguai, eu vou entrar, eu vou comprar a medicação e eu vou sair de lá e vou passar ali e vou fazer o meu carimbo. Não tem como, Sidney, eu fazer um registro na entrada para o Paraguai, como que eles vão validar qual é o medicamento que eu estou trazendo, certo? Até porque a gente tem algumas marcas, né, que são proibidas e tem as marcas restritas. As marcas que são proibidas, se a doutora quiser falar, sobre também, né? Por exemplo, Lipolese TG, que muita gente gosta dessas duas marcas, né? Se eu tiver com a receita, pode ser de quem for, pode ser da doutora, pode ser do meu médico aqui do Brasil, não passa, porque ela não tem autorização para entrar no Brasil devido a uma regulamentação brasileira, entendeu? Não significa que TG e Lipolese tem algum problema, vamos se dizer assim, certo, doutora? Se você quiser falar melhor sobre. Certo. As proibidas é a TG, Lipolese e Tirzapep também é proibida, tá? Se a pessoa já comprou a Lipolese, está em uso, tem ampola ainda para usar, continue usando, só que a próxima não compre mais. E um detalhe importante, eu recebo muita mensagem de pessoas comprando de terceiros, que a pessoa veio aqui, comprou e está revendendo na cidade. Gente, não compre, por favor, porque você não sabe como esse medicamento chegou até você, tá? Estão mandando em pneu de caminhão, dentro de motor de caminhão, estão mandando de formas assim que, se você olhar, você fala: Meu Deus, o que Uhum, eu estou fazendo? Entendeu? Eu escutei sim, você comentando no início da live, né? Que sim. esses dias apreenderam um ônibus, né, com mais de 1 milhão em mercadoria. Uhum. Então é sobre isso, gente. Se vocês têm um cuidado com a sua vida, com a sua saúde, não faça isso, de comprar de terceiros. E, inclusive, eu acho que eu fiz uns 3 vídeos agora essa semana, né, trazendo esse reforço, né? Porque o que eu vejo, né, doutora, nos meus comentários é assim: Grace, eu moro a 3.000 km, eu moro a 1.000 km, eu não tenho condição de buscar, e aí tem o fulano, ciclano, beltrano que vende aqui. O problema das tirzepatida não significa que o produto ele é ruim, mas o problema é onde foi comprado. Se você foi buscar, por exemplo, eu saí de Maringá e eu fui para o Paraguai, aonde eu fui comprar? Porque não adianta eu sair de Maringá, andar 600 km, chegar lá e comprar no borracheiro, comprar no salão de cabeleireiro. Eu tenho que ir numa farmácia regulamentada, que tem autorização da Dinavisa, assim como o Brasil tem a Anvisa, tem a Dinavisa no Paraguai. Não são todas as farmácias, né, doutora, que têm autorização para vender, certo? Então, gente, o que que vocês precisam ter o cuidado? Se você está saindo da tua cidade e indo até o Paraguai, atenção para você não comprar em qualquer lugar.
Ah, Grace, eu não tenho condição de buscar. Eu posso comprar de alguém? Você está colocando a sua saúde em risco. Aí é uma responsabilidade sua, né? E nem eu e nem a doutora está aqui para dizer o que que é o certo e o que é o errado. A gente está dizendo, né, situações que pode vir a te dar um problema futuramente, né? Porque você não sabe com quem que você está pegando, né? Inclusive, doutora, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu peguei do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo. Você nunca sabe quem que é a pessoa lá da ponta que trouxe essa mercadoria e como chegou, né? Igual hoje mesmo, eu até postei nos stories uma apreensão que teve aqui, tipo, a 80 quilômetros de Maringá, ou menos, né? Arapongas. O medicamento em cima, ali no capô do caminhão, né? Na frente, fervendo, tava no lugar mais quente do caminhão. Então, como que você, talvez é um medicamento verdadeiro? É, só que como ele veio armazenado, você já, né, vai colocar no teu corpo, você está colocando a sua vida em risco. Então, eu não recomendo comprar de pessoas, terceiros. Eu iria buscar, assim como eu fiz, né? Paguei o preço para ir lá buscar. Uhum. Beleza? Vamos responder algumas perguntas aqui do chat? Vamos. Vamos ver Vamos ver o que aqui. tem aqui. Ó, perguntaram qual é a validade da receita. A validade ela tem um prazo de 90 dias após a data da emissão. Porém, se você chegar a utilizá-la na Anvisa, ela já perdeu a validade, tá? Perguntaram qual que é a marca permitida para trazer a Ellen Perfumes. A marca permitida pela Anvisa, Ellen, é a Tirzec, Lipoland e Gluconex. Tá bom? A Luz Dantas está perguntando sobre se paga alguma coisa na hora de fazer a declaração lá. Por exemplo, são US$ 500, né? Ela pode trazer US$ 500 em ampola, e se ela for trazer mais alguma coisa, e se as ampolas entram na cota, né, da saída da mercadoria lá do Paraguai para o Brasil. O que acontece? A quantidade permitida pela Anvisa de ampola não vai passar da cota, tá? Porque a mais cara é US$ 120. Então, você multiplicando por 3, vai dar US$ 360. Então, até aí já não passa da cota. Porém, se você trouxer um celular, um perfume ou algo que passe dos US$ 500, você vai pagar o imposto acima daquele valor que passou. Um exemplo, sua compra total deu US$ 600. Você vai pagar o imposto em cima dos US$ 100 que passou, entendeu? Uhum, legal. Mas se tiver dentro da cota, você não paga nada. Você faz a declaração e a legalização na Anvisa sem pagar nada. É um direito seu. Interessante. Deixa eu ver. Outra pergunta que eu me lembrei. Sobre o documento. Por exemplo, eu não tenho RG, meu RG é de criança. Se eu for só com a CNH, pode ser declarado, pode não ser aceito, ou se eu tiver com o meu documento vencido, tem uma validade do RG, sabe Olha, informar? como a declaração é feita em território brasileiro, então a CNH ela é permitida para fazer a declaração. Só que ela não é permitida no território do Paraguai, porque daí já é, como é um território internacional, só vai ser utilizado ou passaporte ou um RG dentro da validade. Então, Para no fazer caso, a por exemplo, declaração, CNH é aceita. sim, então no caso, por exemplo, eu usei a minha CNH. Se eu fosse parada dentro do Paraguai, lá no meio do Paraguai, eu não teria caracterização de que eu estava com algum documento legal. Teria que ser o RG ou o passaporte, certo? Isso. Mas na declaração pode ser a CNH. Pode ser porque a declaração é feita dentro do território nacional brasileiro. Entendi. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta Vamos sobre. ver. Para a declaração, eles questionam algo? Uma pessoa magra consegue comprar sem problema? Qualquer pessoa é livre de Consegue. comprar, né? As farmácias não exigem receita e Não, também não nem na exige Anvisa e um nem na corpo farmácia. físico, por exemplo, né? A gente respondeu quantas ampolas posso trazer? Três, né? No caso, como a doutora já respondeu, a mais cara ali assim, na faixa de US$ 120, né? Então eu não posso trazer os US$ 500, certo? Em receita, em ampola. Eu tenho que trazer o máximo que é os 360, 320 lá que você falou. É. Isso? Pergunta que eu recebo muito. Por que que eu não posso trazer lipolese e TG? Então, uma pergunta polêmica essa, hein? O que acontece? A Lipolés foi uma das primeiras a serem vendidas e a TG também.
Nessa época, houve muita falsificação. Muita, assim, era deixar o cabelo em pé de tanta falsificação que tinha. E além de a indústria, né, da TG e da Lipolés, que seria a Indufar, né, e a da Lipolés, se eu não me engano, é Alaska, não lembro agora, ai, me deu um branco. Elas não registraram o medicamento na Anvisa para poder ser trazida para o Brasil de forma legal. Já a Tirzec foi mais esperta. Ela veio depois da Lipolés, né? Veio no final de 2025 e ela viu o que estava acontecendo com a TG e com a Lipolés, né? Em relação à falsificação. Então ela já foi lá na Anvisa, já falou, ó, esse aqui é o medicamento, podem analisar e eu quero registrar na Anvisa, entendeu? Para ser liberada no Brasil. Legal. Ó, uma pergunta que a Lely está fazendo aqui. Só resfria depois de aberta? E também, se você quiser falar sobre o processo de transporte. Por exemplo, quando eu fui, a farmácia colocou dentro do copinho, né? Colocou gelo normal, as ampolas ali dentro e passou um lacre, uma fita em volta e eu trouxe. Eu cheguei em casa 8 horas depois, estava com o gelo normal. Então, o armazenamento, né? Trazer do Paraguai para o Brasil, tem alguma forma, de repente dentro de alguma garrafa térmica, dentro do isopor, dentro de alguma bolsa térmica, alguma coisa. E também a pergunta polêmica que eu sempre recebo: ah, mas fala que pode ficar 20 dias, 21 dias em temperatura ambiente. Aí gera essa dúvida na mente da pessoa. Uma hora tem que estar no frio, outra hora que pode ficar na temperatura normal. Então, em relação ao transporte, contanto que a medicação esteja refrigerada, tá valendo. Não importa se é dentro de um copo térmico, se é dentro de isopor, se é embrulhado num saquinho com gelo, ela precisa estar refrigerada, tá bom? Em relação a ela poder ficar em temperatura ambiente, não é recomendado, porque a tirzepatida ela é uma molécula muito sensível. Tanto que a hora que você vai comprar, ela tá onde? Refrigerada, entendeu? Ela já vem refrigerada para a farmácia, ela continua sendo refrigerada para a farmácia. Então, não vai ser no transporte que você vai poder mudar essa temperatura. Porque ela mudando de temperatura, a molécula muda junto, entendeu? Então, a eficácia dela não vai ser compatível com o que a medicação promete. Beleza. Sobre, a gente eu acho que já falou, mas só para, de repente, caso não tenha falado, que eu não me lembro, pode constar na receita, às vezes a descrição, a prescrição ele está correta, porém está escrito Monjaro. Não pode porque os dados da receita médica precisa bater com os dados do medicamento que você está comprando, entendeu? Se está escrito Monjaro e tirzepatida, não vai valer, entendeu? Porque você vai estar comprando Tirzec sendo tirzepatida. Então, todos os dados precisam bater com o medicamento que você estiver comprando. E isso vale também para Gluconex e Lipolend. Lembrando que a Lipolend e a Gluconex, ela tem a apresentação diferente da Tirzec. Legal. É que aí ela tem 2 ml, a Tirzec 2 ml, é isso? A Tirzec, a E a maior é 15 Gluconex é maior? mg, a Tirzec 15 mg por 0,5 ml em 2 ml, tendo no total da ampola 60 mg. Uhum. Já a Gluconex, ela é 15 mg por 1 ml. Então, já muda tanto o fracionamento quanto a apresentação da medicação. Bastante gente pergunta sobre essa dúvida que você acabou de falar, né? Ah, eu vou usar a dose mínima, 2,5. Aí eu uso qual? 8i, 10i? Aí eu sempre falo, né? Depende da marca, porque eu não sei explicar, então eu falo, depende da marca. Porque quando eu comecei a fazer o tratamento, eu busquei, né, a ampola única de 60 mg, e aí eu mandei a tabela para o médico e o médico disse: esta ampola é desta forma. Então, eu, por exemplo, faço uso de uma medicação que a dose seria 10 UI, né? No caso, 2,5. Mas aí, dependendo da marca, já muda. Pode ser 8, pode ser 10. Então. Já muda porque a Lipolés, a apresentação dela é 15 mg por 0,6 ml. Entendeu? E a Tirzec, ela é 15 mg por 0,5 ml. Então, a dosagem
para você calcular em unidade internacional na ampola, já vai mudar, Uhum. tá? Na Lipolés, se você aspirar, eu trouxe até aqui uma seringa, fazer uma demonstração para vocês. Se vocês aspirarem, da Lipolés, aspirar até o 10, não sei se vai dar para enxergar, Uhum. Uhum. como a apresentação dela é de 15 mg por 0,6, então no 10 UI vai ser a dose de 2,5. Agora, se for a Tirzec, que é 15 mg por 0,5 ml, você vai precisar aspirar 8 UI, entendeu? Que aqui vai corresponder a 2,5 mg. A seringa de 1 ml para seringa 0,50, eles têm muita dúvida em relação aos pauzinhos, que seriam as unidades internacionais. Na seringa de 1 ml, cada pauzinho conta 2 ou é na de 0,50 que conta 2? Não, na de 0,50 você vai contar que é assim. Na de 0,50 é de 5 em 5. Então, começou aqui. No primeiro é 1, aí vem 2, 3, 4, 5. Depois 6, 7, 8, 9, 10. Uhum, Certo? uhum. Já na de 100 mg, 100 mg, perdão, de 100 unidades, você tem aí a de 100 ou é de Tem. 50? A de 100, 1 ml, ó. Então, aí você tá vendo que ela começa com 10 já. Aqui, com 10, Aí aham. vem 10, aí é 12, né? Aí é de 2 em 2. Tá. Aqui 12, 10, aí 11, 12, isso? isso, 13, 14. isso. Aí nessa dosagem que você tá, né, nessa UI que você tá, vai ser de 2,5. Porém, se eu colocar aqui na de 50, também vai ser de 2,5. Entendeu? Sim, A diferença entre uma e outra é que essa daqui vai caber meio ml e a sua vai caber 1 ml. Porém, a unidade internacional vai ser a mesma. legal, Não sei se deu para interessante. entender legal. Deu? Sim, aham. Interessante aqui, viu, gente? Importante saber exatamente qual a ampola que você está usando para você saber qual a quantidade de UI que você vai puxar. Então, sempre quando alguém me pergunta quanto que eu puxo 2,5, primeira pergunta que eu faço, qual é a marca que você está usando, né? E aí eu tenho algumas tabelinhas, eu acabo até passando para as pessoas, né? Para não puxar errado. Uma outra coisa, doutora, não sei, de repente você quiser falar, não está no nosso script, mas aí eu vou lembrando de algumas coisas. Essa semana, uma seguidora comentou comigo, né, que chegou uma cliente na loja onde ela trabalha e ela estava meio lesada, assim, né, meio ruim e tal. Daí ela falou assim: você precisa de ajuda? Quer um copo d'água? Quer alguma coisa? E aí ela comentou com a moça ali, né? Ah, é que a gente está usando a tirzepatida e meu marido aplicou. Só que, pelo que eu entendi, a pessoa não faz acompanhamento médico. Que ela fez? Ela fez a aplicação de uma seringa inteira nela e na filha. Não, ela não usou só 2,5, 3, 4, 5. Ela fez, ela aspirou toda a ampola praticamente. Eu não sei como que não morreu, né? Mas, se quiser falar Então, sobre. mas qual que foi a concentração da ampola que ela aspirou? Porque se foi a ampola de 2,5, a ampola inteira vai dar isso aqui, porque isso aqui tem meio ml, Uhum, entendeu? Então, a ampola de apresentação de 2,5 mg, ela vai ter em meio ml, entendeu? Mas sim, se ela aspirou a ampola que tem a apresentação de 15 mg, então isso aqui vai ter 15 mg, entendeu? Então sim. vai depender muito da apresentação da ampola que essa pessoa aspirou. Por Quanto isso que eu maior, digo, mais forte, vamos se dizer assim, com ela tá certeza. aplicando. Por isso que eu digo que precisa sempre de um acompanhamento médico. Ou acompanhamento de alguém que entende da medicação, do fracionamento, da reação adversa, das contraindicações, que mais pra frente a gente vai falar também. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, manda pergunta aí pra gente, que a gente quer saber o que vocês querem saber também. A gente está respondendo as perguntas Ó, que eu tenho aqui, mas a gente vai respondendo as de vocês também. a Silmara fez uma pergunta interessante, a Silmara de EDZ. Posso trazer de duas marcas diferentes com a mesma receita?
Não recomendo. Porque, igual a gente está falando, são apresentações diferentes. A Tirzec tem uma apresentação, a Gluconex vai ter outra e a Lipolend vai ter outra. Então, não vai coincidir com as informações da receita. Quando vocês forem solicitar a receita médica, vocês falam, ah, doutor, eu quero comprar tal. Ah, eu tô tomando tal, quero experimentar tal. Entendeu? E daí a gente já Sim. faz tudo certo para não ter divergência de informação. É porque cada uma tem uma apresentação, né? E aí o que tá na ampola, na caixa, por exemplo, é o que precisa constar na declaração. Então, se eu vou trazer, por exemplo, a Tirzec, ela tem uma apresentação, aí a Gluconex tem outra apresentação, e aí tem muitas pessoas que perguntam, eu posso trazer, eu posso levar 3 receitas? Não faz sentido 3 receitas, né? É uma receita só para eu trazer 3 embalagens. Aí eu posso trazer 3 Tirzec, ou 3 Gluconex, ou 3 Lipoland, certo? Isso, exatamente. Agora, se você tiver em 3 pessoas e as 3 pessoas portarem a receita, aí sim, você pode, numa receita você pode trazer de um, na outra receita de outro e outra receita de outro. Porém, as informações da receita médica têm que coincidir com as informações do medicamento que você está comprando. Beleza. Eu vi que alguém colocou ali no comentário que usa metformina. Pode usar tirzepatida? Essa parte Então, a daí eu não entendo. tirzepatida, ela é um hipoglicemiante e a metformina também. Então, elas vão meio que andar juntas. A pessoa que faz o uso de metformina e tirzepatida, ela pode ter um pico de hipoglicemia muito rápido. Então, é perigoso. Precisa de acompanhamento médico. Legal. Marilane, quem não pode usar? Quais são as contraindicações? Fala agora ou quer falar mais para frente? Porque esse Não, está em outro pode, bloco. não pode falar agora porque ele entra na parte de uso de dose, a parte mais o foco do médico, né? Daí no caso é mais a sua parte. Eu não me arrisco a falar porque daí já envolve, né, orientação médica. Ó, então vamos lá. Quem não pode usar? Pessoas que estão dentro do índice de massa corporal adequado, quer perder peso só por estética, por exemplo, eu tô com 65 quilos, quero perder 5 quilos. Não é recomendado, tá? Pessoas que têm histórico pessoal e familiar de carcinoma medular de tireoide, também não é recomendado. Quem tem neoplasia endócrina múltipla, né, na família ou caso pessoal, também não é recomendado, tá? Quem tem histórico de pancreatite, não é recomendado. Gravidez, amamentação, então nem se fale, né? Quem tem doença gastrointestinal, por exemplo, doença de Crohn, já tem gastrite, tem, como que eu posso falar? A retocolite ulcerativa, qualquer problema do aparato gastrointestinal não tem indicação de uso, é contraindicado, tá? E pacientes que não possuem diabetes mellitus ou têm sobrepeso com comorbidades, pacientes que não têm diabetes, perdão, pacientes que não têm diabetes e não têm sobrepeso com comorbidades também não estão dentro dos critérios para uso de tirzepatida. Lembrando que tirzepatida é um medicamento sério e não é água, tá? Sim. Ela pode trazer sério risco para a saúde se for usada inadequadamente. Tem muitas pessoas, doutora, que sente muita reação. Por exemplo, eu tô na dose de 2,5, eu tô na de 5. Às vezes tomou uma dose e daí já parou, e depois tá pensando em voltar de novo. O que que você recomenda neste caso, né? Seguindo a orientação do médico, mas a gente sabe que algumas pessoas, de repente, está iniciando o processo sozinha, e aí depois que começa a ver os nossos vídeos, né, os comentários, tá buscando uma orientação de profissional. Mas o que que de repente você poderia falar para essa pessoa que de repente fez ali uma aplicação por conta e sentiu uma reação? Qual a melhor forma dela, né, saber o que que ela deve fazer? Então, vai depender da intensidade dessa reação. Porque, assim, os sintomas mais comuns de quem usa tirzepatida
No início, ali nos 2, 3 primeiros dias, é normal sentir náusea, sensação de vômito, constipação, fraqueza, sonolência, é normal. Porém, precisa ser avaliado a intensidade desses sintomas, tá? Se for de forma leve, a gente trata sintomaticamente, tá? E sempre tem que priorizar a alimentação. Porque às vezes a pessoa tá tomando tirzepatida, eu vou ali, vou comer um lanche, vou comer um cachorro quente, ou vou comer um pastel frito. Não é assim, tá? A pessoa tem que priorizar a alimentação, sim, a alimentação saudável, porque é o momento dela cuidar do próprio corpo e da saúde e ajudar a medicação a fazer o efeito dela. Porque a medicação sozinha não vai fazer milagre. Sim, tem muita gente que está tomando, né, e não está fazendo nenhum tipo de controle na alimentação. Inclusive, algumas pessoas até falou que parece que abriu mais o apetite, inclusive comendo mais do que deveria, né? E também eu recebo bastante relatos que vamos tentar voltar. Voltei. Vou... Eu acho que foi o prazo, acho que foi o prazo. Manda aí. Vocês estão gostando da live, né? Eu aqui perguntando. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Mas eu acho que foi o prazo, tá, gente? Deve ter caído, porque já completou 1 hora que a gente tá aqui. Vamos para a reta final. Esperar o pessoal voltar aqui. Doutora, quiser me chamar para eu te aceitar? Fazendo um favor? Deixa eu ver se aparece aqui a opção de eu te aceitar. Aqui, eu acho que vai. Aqui diz que está amando. Eita, caiu. Ufa! Era o prazo. O Instagram, ele tá deixando ficar 1 hora só. Deu 1 hora, ele cai. Já faz tanto tempo que eu não faço live aqui que eu nem sabia que dava 1 hora, ele cai. Ele caiu por causa do tempo. Cheguei tarde. Eu baixei, eu salvei a primeira parte, tá? Vamos ver se ele vai ficar ali. Depois, qualquer coisa, eu salvo e mando o link para vocês. Valor da consulta da doutora, chama ela no particular. Doutora, se conseguir colocar seu telefone aqui de novo para mim, que daí eu tento fixar ele aqui. Vou ver se você consegue fixar ele aí, Tá, por vou gentileza. passar. Vamos ver aqui. Eu lembro de algumas perguntas que estavam aqui no chat. Quem tem. Tá tendo muito relato de gente que tá tomando, né? Não sei se é isso, mas que tá tomando tirzepatida, Monjaro e tá tendo, por exemplo, pancreatite. Se você puder falar um pouco sobre, porque tudo é Monjaro, né? Respirou, caiu, morreu, é Monjaro. Não sei o quê, tropicou, não sei na onde, é Monjaro. Tudo é culpa do Monjaro e de tirzepatida. É igual na época da pandemia, né? Então, às vezes, a pessoa já tem um histórico de alguma coisa e aí desenvolveu, igual no meu caso, né? Que eu estou há 2, 3 semanas praticamente fazendo exames para eu identificar uma dor na minha costela. E aí eu fiz vídeo falando, né? E aí o pessoal começou a mandar: Grace, eu também tô sentindo a mesma dor. Gente, o meu problema não tem nada a ver com monjaro, nada a ver com tirzepatida. Já é um problema existente de anos, né? Só que aí, até agora, eu não descobri o que que é. Hoje, inclusive, eu passei para pegar meu exame, né, de ultrassom, mandei para o meu médico ali, cirurgião de abdômen, para a gente tentar diagnosticar o que que é o problema. Não tem nada a ver com tirzepatida ou monjaro, tá, gente? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, doutora, se você quiser ou puder falar sobre a pancreatite. Então, vou falar um pouquinho sobre a tirzepatida, porque assim, não sei se o pessoal que está aqui na live sabe, mas ela é um análogo do GLP-1 e do GIP, né? Eles são hormônios que são secretados, né, tanto no aparato gastrointestinal quanto no pâncreas. E o pâncreas, ele produz a insulina, certo? A insulina, o que que ela vai fazer no organismo? Ela vai diminuir a glicose no sangue. Então, a tirzepatida, ela vai bombardear o pâncreas a produzir mais insulina para diminuir mais a glicemia do sangue, entendeu? Então, a pessoa que já teve problema de pâncreas, de pancreatite, ou seja alcoólico ou não, porque existe a pancreatite alcoólica, isso pode fazer com que o pâncreas sofra mais ainda e cause uma pancreatite pelo tirzepatida. Então, né, inclusive, essa semana que eu fui no médico, a secretária do médico, ela tem pancreatite e o médico não autoriza ela a usar a tirzepatida, certo? Então, nesse caso, não é Certo. recomendado a pessoa fazer o uso.
Não. Não, porque como a pessoa já teve o pancreatite, o pâncreas dela já vai ser um órgão sofrido. Aí você vai lá e bombardeia com medicamento, né, em cima desse órgão, o que que vai acontecer? Ele vai sofrer mais ainda. E não Sim, é isso que a gente quer. A gente quer priorizar a saúde e a qualidade de vida de cada paciente. legal. Doutora, sobre quem está usando o Monjaro original, que a gente, né, sabe que muitas pessoas não têm condições de bancar o tratamento no Brasil. Inclusive, teve algumas pessoas que colocou aqui no comentário, né, sobre pedir a receita da tirzepatida para o médico brasileiro e ele se recusa, né? Alguns se recusam a fazer essa receita constando a tirzepatida. Ele faz se estiver escrito Monjaro, inclusive entre parênteses Lili. Só que tem muitas pessoas que gostariam, né, de começar o tratamento ou continuar o tratamento com a tirzepatida do Paraguai. A pessoa pode fazer o uso do Monjaro e depois já trocar e pegar a tirzepatida? Qual é a orientação nesse caso? Pode, claro que pode. É, o princípio ativo do Monjaro e da tirzepatida produzida no Paraguai é o mesmo, que é a tirzepatida. O que acontece é que no Brasil, a Lilly patenteou a tirzepatida, então não pode ser produzido genéricos do Monjaro no Brasil, entendeu? E o que Uhum, aconteceu? Ela subestimou o Paraguai. O Paraguai não está dentro da patente porque a Lilly não viu como uma ameaça farmacêutica, da indústria farmacêutica contra ela. E o Paraguai fez o quê? Foi lá e começou a produzir a tirzepatida na indústria farmacêutica de dentro do Paraguai. E com isso começou a crescer. Como ele não tem a patente no Paraguai, então o custo do medicamento ele sai muito mais em conta aqui no Brasil, entendeu? sim, Então o que eleva o preço do Monjaro no Brasil é a patente da Lilly, tá? Mas a sim, molécula é a mesma. Se a pessoa está mesmo. tomando Monjaro no Brasil e quer tomar tirzepatida do Paraguai, não tem problema nenhum. Legal. Interessante, até porque a gente sabe que não é todas as pessoas, né, que conseguem manter esse tratamento no Brasil. Eu, por exemplo, eu e minha mãe, a gente faz acompanhamento com endócrino, né? A gente paga uma consulta ali a cada 60 dias, tem nutricionista, e aí a gente, se fosse fazer a aplicação na clínica, é R$ 300 a aplicação por semana. Então, se for fazer um cálculo a longo prazo, 6 meses no mínimo, dá R$ 9.800, né, de tratamento no Brasil. Eu não tenho condição de pagar R$ 9.800 de tratamento no Brasil. Aí o doutor fez, né, a receita, escrito tirzepatida e tal, explicou que não pode ser Monjaro na receita, tem que ser tirzepatida. A gente buscou sem problema nenhum, mas a gente sabe que, infelizmente, alguns médicos brasileiros, né, eles não vai fazer a receita, não aceita, não, né? E, enfim, a gente já sabe sobre isso, tá, gente? Mas vocês têm o telefone da doutora aqui fixado também. Ela pode te dar as orientações, né? Se for o acompanhamento, te explicar certinho quais as medicações, né, doutora? Uma outra coisa, doutora, que o pessoal pergunta, tudo parte médica, né? E por isso que é bom estar com o médico aqui, porque daí eu não tenho autoridade para falar, você tem, né? Você pode falar, mas aí até onde te cabe, tá? Sobre, por exemplo, assim, a pessoa quer fazer o tratamento ou está fazendo tratamento e ela não emagrece, não tem nenhuma alteração, nem na questão da balança, nem na questão da medida. Mas eu vejo, assim, que quando eu comecei, a primeira coisa que o médico pediu foi exames. Vitaminas, para eu. Então, hoje eu faço uso da tirzepatida, faço acompanhamento médico, faço uso de medicamentos manipulados, porque eu tenho insuficiência ali de questão de insulina, resistência a algumas coisas, inclusive vitamina B12 e vitamina D, que a minha é muito baixa, então o médico passou esses medicamentos manipulados. Então, tudo isso pode envolver a questão, né? Ah, eu tô tomando X meses e não emagreci nenhuma grama, mas às vezes a pessoa tá deficiente de alguma vitamina. E sobre queda de cabelo também, que é o que o pessoal mais fala, que cai muito cabelo quando usa a tirzepatida. Então, uma das contraindicações para o início do uso da tirzepatida é a hipovitaminose, né? Que é quando as vitaminas do nosso organismo estão baixas, né? E a anemia também é uma contraindicação, né? O que acontece? Por que que a pessoa não tem resultado? Para o nosso organismo funcionar, a gente precisa do combustível, né? O nosso combustível vem da alimentação. Então, a alimentação é a primeira patente
para o emagrecimento, certo? A pessoa precisa sim fazer a suplementação de vitamina B12, precisa fazer a suplementação de vitamina D, precisa fazer a suplementação de ferro, porque elas são como se fossem pilares para você ter uma resposta positiva da tirzepatida, porque como eu falei no início, ela não faz milagre sozinha. Ela precisa de outros fatores andando junto com ela. E um dos fatores é a alimentação e a dieta, tá bom? Ó, uma pergunta da Cine aqui, Sinira. Doutora Paola, é verdade que quem usou Ozempic durante muito tempo fica resistente à tirzepatida? Não, porque o Ozempic, ele tem a molécula semaglutida. A semaglutida, ela foi uma das primeiras moléculas a serem desenvolvidas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, e a tirzepatida, ela vem em seguida. A semaglutida, ela só age em um receptor, que é o GLP-1. Já a tirzepatida, ela veio mais tecnológica, vamos dizer assim. Então, ela vai atuar no GLP-1, que é o mesmo que atua a semaglutida, e também no GIP. Então, ela vai ter duas atuações em dois hormônios diferentes, tá? Sim. Quem tem pedra na vesícula pode tomar o remédio? Cada caso é um caso, precisa ser avaliado com um especialista, tá? Para avaliar os fatores de risco que essa pessoa tem. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu Vitamina vi em uma pergunta. comprimidos. Então, as vitaminas que são tomadas biorais vai depender muito de como estão seus exames. Por exemplo, a vitamina B12, o essencial que ela esteja no valor de 500 a 800. Se ela tiver 200, 250, não adianta tomar vitamina oral, tem que ser injetável, tá? Sim. Para a vitamina B12 subir. Eu, por exemplo, Ferro faço também, dependendo uso. do ferro. Sim. Eu, por exemplo, faço uso de medicação via oral, porque está baixa, porém não é um número tão alterado assim. Então, o doutor pediu o manipulado mesmo para eu tomar. Todo dia de manhã eu tomo ali, né? E tem não somente a vitamina, tem vários componentes junto ali também. A Jaque está perguntando, doutora, é verdade que não pode ser aplicado em cima de estria? Não. Não A sei. estria, ela é uma lesão superficial da pele, né? A injeção, ela é via subcutânea, então ela vai pegar ali tem a pele, né, que tem a epiderme, a dermis, hipodermis, e embaixo da hipodermis tem o tecido adiposo, que a gente fala que é o tecido de gordura. A subcutânea vai ser aplicada ali, naquela camada. Então não tem relação com estria. É claro que não pode ser aplicado em cima de uma pele que esteja lesionada, né? Uma pele que Sim, esteja saudável, porém a estria não impede a aplicação. legal. Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês querem fazer? Eu já fiz pergunta conforme eu fui lembrando das perguntas de vocês, porque se fosse pelos blocos Eu aqui, a gente tinha vi, acabado. eu vi uma pergunta aqui que subiu, eu já não sei de quem fez a pergunta, mas a pessoa perguntou se quem tem. Aqui, ó. A Simone Ferreira. Não, a Simone Ferreira falou da pedra da vesícula, a gente já comentou sobre isso. Deixa eu encontrar aqui. A pessoa perguntou sobre pedra nos rins. Quem tem pedras nos rins pode fazer uso da medicação? Claro, gente, cada caso é um caso. Porém, a pedra no rim, ela não vai ter ligação com a tirzepatida, tá? A questão é pancreatite, não pedra nos rins. Pedra nos rins precisa ser tratado com o aumento de ingestão de água, precisa ser acompanhado também com o nefrologista para ver que tamanho está essa pedra, se precisa ser retirada a laser ou não, se essa pedra vai sair sozinha. Então já é um caso à parte, mas pode sim fazer uso da medicação. E a pedra na vesícula, ela pode sim virar pancreatite. Tanto que a maior porcentagem de causas de pancreatite é por pedra na vesícula. Legal. Menopausa, perde menos peso? Eu tenho 37 anos. Eu com 60 dias eu perdi 8,4 kg.
Agora eu estou na dose de 3,5 e desde que eu fui no médico até agora eu estou praticamente ali 80 quilos, 79, né? Não deu tanta diferença. Mas eu recebo muito essa pergunta, né? Que, por que que eu comecei, perdi muito e de repente travou? Em relação à menopausa ou em relação ao medicamento? Se você quiser falar das duas, a menopausa e depois aí do Então, medicamento. a menopausa, ela é um caso à parte, porque assim, na menopausa existe um desequilíbrio hormonal muito grande, tá? Do eixo da mulher, que começa tanto na hipófise, quanto na tireoide, quanto nos ovários. Então, acontece um desequilíbrio hormonal durante a menopausa. Então, se você estiver fazendo acompanhamento com o ginecologista, tiver indicação de reposição hormonal para tratar essa área, a medicação vai fluir normalmente. Agora, se você tiver com desequilíbrio hormonal e estiver tomando a medicação, você vai ter uma dificuldade sim para perder peso. Legal. Em relação às doses, recebi alguns casos que a pessoa já iniciou na dose de 10 miligramas, de 15 miligramas, então, gente, não faça isso. Precisa ser respeitado o escalonamento da medicação, ou seja, você precisa começar com a dose mínima de 2,5 e manter essas doses por no mínimo 4 semanas. Se passou das 4 semanas, você está perdendo peso, você está se adaptando bem, não está tendo tantos sintomas, pode continuar com 2,5. Agora, se passou de 4 semanas, você teve estagnação do peso, tá tendo aquela sensação de fome, sabe aquela querendo dar aquela dorzinha da fome, aí sim, esses são os fatores que são indicação de aumento da dose, porém sempre com supervisionamento médico. Tem gente, doutora, que perde muito, vamos se dizer assim, perde peso, gordura, vamos se dizer, né? Mas às vezes a pessoa está fazendo uso da tirzepatida, ela não come, ela não bebe água, ela não faz exercício físico e emagreceu 10, 15 quilos, por exemplo, e não faz acompanhamento com o médico. Então, às vezes, ela está achando que ela perdeu 15 quilos de gordura, mas nesse meio ela pode ter perdido massa magra, né? E ela pode ter um Com outro problema de certeza, saúde. O que que com você certeza. recomenda, por exemplo, em relação a quem usa tirzepatida? Porque eu conheço algumas pessoas que, inclusive, além de tomar tirzepatida, faz jejum intermitente. Meu Uhum. Deus. Gente, eu não recomendo, porque assim, como a tirzepatida ela inibe, né, a fome, então esse é o momento de você ingerir alimentos saudáveis no nosso corpo, tá? Você não pode ficar muito tempo sem comer, porque além de acontecer a queima da gordura, você acaba perdendo massa magra. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde, porque você começa a atrofiar as pernas, começa a atrofiar os braços, começa a sentir dores nos membros, fraqueza, sensação de desmaio. Água é muito importante, reposição de proteína é muito importante para você preservar a massa muscular. E quando você perder essa camada de gordura, o que vai restar é pele e músculo. Então, você Uhum. precisa priorizar a camada muscular do nosso organismo, senão você pode ficar com a famosa cabeça de monjaro, que acredito Sim. que não é o que os pacientes queiram, né, como resultado. Sim. A Nina mandou uma mensagem, ela pediu para eu, algumas eu consigo ver, tá, gente? A Nina disse assim: tira minha dúvida sobre bariátrica. Ela tinha mandado antes, ela fez bariátrica, se eu não estou enganada, tá? Ela fez bariátrica, ela já come menos, porém, ela quer saber como que faz. Nesse caso, ela já fez ali um procedimento, né? Mas ela quer saber se ela usa, se não usa. De repente, às vezes, ela não atingiu o peso dela ideal, mas ela tem essa dificuldade para se alimentar, pelo fato de ter feito a bariátrica. Então, precisa ser avaliado há quanto tempo ela fez essa bariátrica, tá? Qual é o peso dela atualmente? Qual é o peso, como que eu posso dizer? O peso que ela precisa chegar que seja o peso ideal para ela, entendeu? E a quantidade de comida que ela pode estar ingerindo. Mas é um Legal, caso à parte, já é um caso para tratamento com o especialista. sim. Aqui tem uma outra pergunta. Pode tomar remédio de depressão tomando tirzepatida? Que eu acredito que você tem que fazer um acompanhamento com o médico, né? Que faz aí o seu
processo, né? Mas também ele de repente te orientar. Não sei, doutora, se você pode falar sobre. Depende muito do medicamento que está sendo usado para esse sintoma, tá? Porque existem medicamentos que podem sim ter interação medicamentosa com a tirzepatida. Porém, existe alguns que não têm interação medicamentosa e que podem ser usados associado com a tirzepatida. Então, o ideal é a pessoa não fazer o uso, né? Como a gente já vem falando, não fazer o uso da automedicação, ter uma orientação de um médico, se não tem, de repente, te procurar para você dar uma melhor orientação, né? Ou de repente a gente pode indicar algum outro médico, né? De repente aqui eu tenho outros médicos do Brasil que eu posso indicar também. Mas, gente, não fazer o uso da medicação, seja tirzepatida ou qualquer outro, sem orientação do médico. Eu, por exemplo, se eu fosse para eu ir buscar no Paraguai, eu jamais teria coragem de buscar se eu não tivesse a orientação de um médico, se eu tivesse a minha receita e tal. Eu nem sabia da existência de Monjaro, de tirzepatida, nem sabia disso, tá? Se fosse para eu tomar por conta, eu não tomaria. Beleza? Que mais? Se você estiver vendo alguma pergunta e querer falar aí também pode falar, tá? Mesmo se a pessoa for muito obesa, tem que começar com 2,5. Eu vejo bastante esse comentário, né? Inclusive, eu sou mais fã da dose de 2,5 do que qualquer outra dose. Porque eu já tive a experiência da dose de 2,5, da dose de 5, e a de 5 me fez muito mal. Aí o doutor falou para eu voltar para de 2,5, aí eu senti mais fome, e aí agora eu estou na dose de 3,5 com a orientação dele. Claro, segundo estudos, né, científicos, o protocolo inicial para qualquer pessoa que vai fazer o uso, não importa se é obeso, sobrepeso, precisa ser com a dose inicial de 2,5, porque é uma dose de adaptação do organismo com aquela medicação. Sim. Para quem vai fazer cirurgia, tem provavelmente uma cirurgia programada, a Maristela. É recomendado suspender ou continua? É recomendado suspender a medicação, tá? Sobre, por exemplo, se você está tomando algum tipo de antibiótico, ele tem interferência? Por exemplo, eu vou tomar um medicamento, seja para estômago, para bactéria de estômago ou alguma outra coisa, ele interfere, o medicamento muito forte interfere na tirzepatida ou não? E se é recomendado Hum, suspender ou não? Então, vai depender do antibiótico, tá? Porque assim, como a tirzepatida ela retarda o esvaziamento gástrico, então existem medicamentos que são absorvidos no intestino. Então, por ela retardar o esvaziamento gástrico, aquele medicamento vai ficar no estômago e vai ser absorvido ali, sendo que não é o local adequado para aquele medicamento ser absorvido naquele local, tá? Legal. Outra coisa que eu vi um comentário aqui, a pessoa perguntou se quem faz uso de glifage, né, que é a metformina, como eu falei, elas vão ser hipoglicemiantes, tá? Não recomendo o uso das duas associadas, porque você pode ter uma hipoglicemia muito rápido e de maneira fácil, tá? Mas sempre tem que ficar atento, né, aos sintomas, como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia. Legal. Uma pergunta da Michela: qual médico deve procurar começar a tomar? Deve ser de endócrino? Por exemplo, eu tenho acompanhamento com endócrino, né? Mas tem bastante gente que está te procurando. Pode ser, por exemplo, de dentista ou qualquer médico clínico geral, ou tem alguma profissão específica, algum médico específico? O endócrino é o mais recomendado, porém, médico generalista, médico ginecólogo, muitos estão fazendo a prescrição desse medicamento. Agora, dentista, gente, não estou querendo menosprezar a profissão, eu acho linda a profissão. Meu tio é dentista, entendeu? E assim, o dentista ele vai cuidar da, a- da, da boca, né? Da Uhum. cavidade oral. E o tirzepatida não vai atuar na cavidade oral, entendeu? Então a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento para estar prescrevendo esse tipo de medicamento, porque é um medicamento sério, é um medicamento que vai fazer mudanças drásticas no seu organismo.
entendeu? Sim. A Silvinha tá perguntando sobre queda de cabelo. Tá caindo muito o cabelo dela. Tem alguma coisa que ela pode tomar? Precisa avaliar os seus níveis de vitamina, tá? A queda de cabelo muitas vezes está associado à baixa da vitamina B12 e da vitamina B9. Então, precisa avaliar se seu caso não é caso de reposição de vitamina, tá bom? Eu vi um comentário também sobre o uso de tirzepatida versus gestação, que tem muita gente que está Uhum. usando tirzepatida e está engravidando. E Sim. sim, gente, a tirzepatida, ela corta o efeito do anticoncepcional, então muito cuidado com isso, tá? Quem tiver no uso da tirzepatida e estiver tomando anticoncepcional, fique atenta, faça sua tabelinha de menstruação, não confie 100% no anticoncepcional, porque a tirzepatida pode sim cortar o efeito do anticoncepcional. E do DIU, que tem ali outra pergunta. É verdade que quem usa DIU corre o mesmo risco também? Depende do DIU, existe dois tipos de DIU. O hormônio, né, que é o Mirena, e o de Uhum. cobre. O de cobre, ele não é hormônio, então ele não tem problema nenhum. Agora, o Mirena, que é hormonal, tem que ficar com a anteninha acesa ali para ver se, né, que corre o risco também. Socorro, Deus! Eu sempre falo, socorro, Deus, né? A Márcia está perguntando qual o melhor local para aplicação. Eu faço, cada semana eu faço de um lado do umbigo, mas tem recomendação que pode ser na perna, pode ser no braço, né? O que que você recomenda para eles? O ideal é fazer a rotação, porque assim, a tirzepatida ela não é um medicamento que você vai usar durante só 6 meses, é um medicamento Uhum. que você vai usar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da situação. Então, o ideal é você fazer umbilical, né? 2 dedinhos ali do umbigo, você mede com a sua mão, aplica. Tipo, numa semana você aplica no umbigo, outra semana você aplica aqui na parte posterior do braço, outra semana você aplica na perna, e assim você vai rotando sucessivamente. Para aquele Legal. local, vamos supor que você está aplicando só no umbigo, só aquela parte vai sofrer, entendeu? Então, procura fazer a rotação dos lugares de aplicação. E sempre via subcutânea. Sim. Olha, eu não imaginei que essa live ia ser 100% a parte médica, não, viu? Achei que você ia ter bastante dúvida de ir buscar, não sei o quê. Agora, ó, doutora, você pode fazer live assim, ó, todo dia, que todo dia vai ter umas 100 pessoas na tua live te perguntando as coisas, porque, meu Deus do céu, na perna, onde seria? Pode ser na parte superior da coxa, na parte lateral da coxa, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar na perna e vai fazer uma preguinha assim. Você faz a preguinha, nessa preguinha você aplica a medicação. Quem tem abdominoplastia pode aplicar em volta do umbigo ou Pode, o lugar? Mas a pessoa que tem pode. abdominoplastia, ela já não tá fina, finíssima. Às vezes sim, Então, vai né? depender. Às vezes sim, às vezes não. Se tiver muito fina, vamos supor, barriguinha de tanquinho ali de Virgínia, não aplica na barriga, não. Sempre tem que fazer aquela pinça, né? Pra É, faz a pegar pinça a pele para ali. A para pele ficar ou a melhor, gordura, né? por exemplo. Aham. Uhum. Para pegar a gordura, camada de gordura. Gente do céu, vocês, olha, vocês foram demais, viu? A gente seguiu um roteiro aqui, porém o roteiro era mais documentação, né? Algumas perguntas para a médica, né? E de repente o negócio virou assim, ó, 100% vamos saber o que que a doutora, tudo sobre o médico. Então, ó, né? Foi muito bom. Mas eu acho que, até por conta do tempo, né, que a gente nem tinha se programado para falar quanto tempo aqui, mas a gente pode fazer live mais vezes, tá, gente? Porque é muita dúvida. E, doutor, eu acredito que as dúvidas vai surgir muito, né? Tanto para você quanto para mim no meu direct e também no seu e no WhatsApp. Gente, quem não segue a doutora, vai lá seguir, pelo amor de Deus, né? Faz favorzinho de seguir a gente, compartilhar, né? A Marli, para a gente finalizar, vou responder mais uma aqui, pedir para a doutora responder, que também é médica de novo. Como é feito o desmame? E quando pode iniciar o desmame? O que que você fala sobre? Eu não estou na fase do desmame, e aí é uma preocupação minha, porque assim, a gente, quando começa a tomar, a gente quer continuar tomando, entendeu? Então, o desmame, ele precisa ser avaliado com o médico, por exemplo, vamos supor que você chegou no seu IMC.
tá? Uhum. Você chegou no seu IMC, que é no seu índice de massa corporal adequado, aí se inicia o desmame. Como que é feito o desmame? O desmame é feito através da quantidade de peso que você perdeu. Um exemplo, você perdeu 10 quilos. O seu desmame vai ser feito um mês para cada quilo perdido. Então, o seu desmame vai acontecer durante 10 meses, tá? E Uhum. dentro de 10 meses você vai fazendo vai diminuindo as doses. Um exemplo, você chegou no 10 e ali no 10 mg você chegou no seu peso ideal, é aí que você vai começar a fazer o desmame a partir do 10. Você vai ficar 4 semanas no 10, depois 4 semanas no 7,5, 4 semanas no 5, e aí vai finalizar no 2, no 2,5, até o final do período de desmame. Sim. Alguém mais, doutora, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Aí por você, tá? Eu tô de boa aqui, mas aí fica por ti também. Você tem seu filho, sua filha aí, né? E aí, de repente, tem alguns compromissos aí também, mas se você quiser responder mais alguma Vamos responder sobre, mais algumas. sobre farmácias. Eu sempre falo, né, para buscar em locais, né, que é de procedência, né? Então eu fiz até alguns vídeos falando de algumas farmácias e tudo mais. Mas tem muita gente que às vezes vai comprar em shopping. Eu não sei se nas lojas de shopping ou é dentro do shopping tem farmácias e essa pessoa buscar nesses locais. O que que você me diz? Eu não conheço shopping. China, eu só entrei, mas é muita gente, eu saí. Então eu não entrei, assim, para comprar nada. O Shopping China tem a Farmácia Paris, que eu recomendo. É uma farmácia de procedência, de confiança, tá? Existem farmácias de rua também, como a Farmácia São Paulo, a Farmácia Brasil, a Farmácia Colômbia, tá? São farmácias de procedência. Se o pessoal quiser, eu tenho o contato delas também, acredito que você também tem, a gente pode estar Sim, passando o contato. tá. Desmame radical não seria recomendado? Comecei a usar e hoje eu decidi parar. E aí eu parei de uma vez. Se a pessoa quiser ter o efeito rebote, faça isso. Mas vai sofrer as consequências. A pessoa vai engordar tudo que ela perdeu. Sim, Entendeu? Porque o desmame é para você readaptar o seu corpo a ficar sem a medicação, para você não ter o efeito de rebote, para você não engordar tudo aquilo que você engordou. uhum, legal. Sobre É, o DIU de Mirena, eu vi mais perguntas uhum, sobre o DIU de Mirena. Não é que é totalmente contraindicado. Cada caso é um caso, precisa ser avaliado com o seu ginecologista, tá bom? Mas por ele ser hormonal, precisa ter um alerta a mais, diferente do DIU de cobre, tá bom, gente? quem usa Mirena aí, ó, fica ligeira, hein, gente? Fica ligeira. Daqui a pouco vocês estão grávidas aí, meio nenenzinho lá, né? Segurando Mirena aí. Retratutida. É melhor do que Tirzepatida? Tirzepatida? Sobre a retatrutida, gente, ela ainda está a nível de estudo no Brasil, ainda não foi um medicamento 100% liberado, tá? E ela sim, ela tá vindo para ser melhor que tirzepatida, porque além dela atuar no GLP-1, no GIP, ela vai atuar no glucagon, tá? Que é um hormônio, né? Uma molécula ali que é da onde parte a formação de glicose. Então, ela vai atuar bem no centro da glicose, tá? Então, ela Legal. tá vindo aí, né? Tá em estudo ainda, em nível de estudo científico, mas ela tá vindo sim para substituir o tirzepatida, porém ainda não está liberado e quem está comprando está se arriscando. Beleza. Coceira no local da aplicação. Doutora, eu senti essa coceira depois de 4 semanas aplicando. E aí o médico pediu para eu retirar a dose na seringa e deixar meia hora fora da geladeira para depois eu fazer a aplicação. E aí, depois que eu faço a aplicação, eu faço uma compressinha de gelo e, se for necessário, usar uma pomada. E aí eu nunca usei a pomadinha, né? Eu só fiz isso que ele orientou fazer, né? Tirar antes, meia hora antes, e tem dado resultado para mim. Parou de coçar, inclusive não coçava só no local da aplicação.
saía algumas manchas em qualquer lugar do corpo. Então, fazendo dessa forma, eu tive uma melhora. O que que você recomenda? Para mim e para elas também, né? É que assim, cada caso, cada organismo vai responder de uma forma, entendeu? Tem gente que vai ter uma maior sensibilidade pela medicação estar gelada, entendeu? Só do Uhum. fato dela estar gelada, você já pode ocorrer alguma reação no local, tá? Mas a compressa de gelo pode sim ser usada. A pomada para uma reação alérgica ali local também pode ser utilizada, tá? Em muitos casos é comum acontecer isso. Sim. Acho que era isso da minha parte aqui. Eu tô olhando os comentários, mas se você quiser responder mais alguma que você viu aí interessante, comentário que mais tem, né? Ó, pode ter tonturas durante o uso de tirzepatida? Pode ter tonturas durante o uso de tirzepatida, porque você não vai se alimentar direito. Se você estiver se alimentando adequadamente, com a comida saudável, fazendo a ingestão de água dos níveis adequados, você não vai ter tontura, tá bom? A Jaque tá perguntando sobre a agulha muito pequena. O que você acha? A seringa de insulina, ela já vem com a agulha embutida, tá? Uhum. Ela vai ser uma agulha bem pequenininha mesmo, porque ela é para aplicação subcutânea. Ela não pode ser maior que isso, tá? Sendo maior que isso, você pode pegar a camada muscular, e não é o que a gente quer. A gente não quer ter uma medicação intramuscular. O que ocorre, caso ocorra perca de massa magra, massa muscular, o que fazer? Reposição, né? Reposição, você tem que estar ali suplementando com whey, com creatina e academia. Academia, fazer atividade física, tentar priorizar ao máximo a sua massa magra, porque assim, ela é a mais difícil da gente conquistar e é mais fácil de perder. Legal. Acho que era isso, minha gente. A gente conseguiu ficar 2 horas praticamente, né? 1 hora e meia, mais ou menos, aí em live. A gente pode combinar de fazer mais vezes durante a semana. A doutora também pode fazer, né? A doutora, se você tava com medo, com vergonha, ó, a gente já tirou seu medo, sua vergonha, porque o que mais tem aqui é pergunta pra tu, viu? Se você fazer uma live agora sozinha, vai entrar 100 pessoas na sua live, no mínimo, pra Meu tirar Deus, as que dúvidas. responsa. Beleza, gente? Eu acho que era isso, tá? Beleza. Daí vocês, ó, tem um comentário, tem o contato dela aqui fixado. Eu deixei aqui para vocês chamarem ela no Whats. Calma, respira, como eu falo, né, nos meus vídeos, respira, porque às vezes a pessoa acha assim: "Ah, a doutora não me responde, a Grace não me responde". A gente vai chegar no comentário de vocês, né? Vai demorar um pouquinho ali, porque depende muito da quantidade. Eu não sei como que tá aí para você, doutora, mas eu estou na média de 300 comentários que eu respondo toda noite. Então, antes eu ia dormir 10 horas da noite, agora eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, respondendo todo mundo, né? E aí, se eu fico um dia sem responder, depois eu tenho que dobrar o tempo para eu responder todo mundo. E eu acredito que para você o contato deve ser o mesmo, né? Muita gente te procurando. Sim, muita E gente aí a procura. gente Eu tem tento. outras rotinas, viu, gente? A gente também tem outras coisas para fazer e daí no tempo livre a gente faz ali, tira um tempinho para responder todas vocês. Certo? Quem vai tirar o nosso É, print final? Eu vou deixar as duas partes salvas para a gente depois, doutora. Você pode usar também, né? De repente ali pode baixar a live para você usar. uhum. E aí a gente vai conversando também para a gente, de repente, combinar para fazer outro dia de live, certo? Gente, não esquece, tira o print e marca a gente nos comentários, nos stories, que aí a gente reposta vocês para o pessoal ver que vocês entraram, que todo mundo interagiu, beleza? Quem perdeu a live, fique tranquilo, a gente vai dar um jeito de deixar salva. Se por um acaso a plataforma suspender a live, eu vou tentar colocar ela lá no Spotify. De repente eu mando o link para vocês não assistir depois, beleza? Vamos lá, vou tirar uma fotinha nossa aqui pra gente encerrar. 22h10. Bora. 1, 2, 3. Sorria que eu estou te enfrentando. Pronto. Gente, A obrigada. próxima Doutora, live vamos fazer no TikTok. muito obrigada. Obrigada por tudo, viu? Pela sua dedicação, pelo seu tempo, né? Disponibilizou esse seu tempo. E assim, cara, eu sou imensamente grata a você para poder dar esse esclarecimento, ajudar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem condição financeira,
né, de repente ir no médico brasileiro e tal, né? Então você tem dado uma ajuda muito grande para muitas pessoas, tá? E para mim também, né, E que eu que você caiu assim, ó, agradeço. de paraquedas no meu perfil, né? É uma responsa muito grande a gente estar aqui com um médico, né, junto com a gente, porque acredita no meu trabalho e eu também acredito no trabalho da doutora Paola. Beleza, gente? E eu que agradeço, Grace, pelo convite, por essa parceria que está sendo incrível, tanto para mim, acredito que quanto para você também, né? Estamos se ajudando, estamos crescendo juntas, e o intuito da live é isso, é sanar o máximo de dúvida que a gente puder sanar, entendeu? Porque muita gente não tem condições de fazer um acompanhamento médico, não tem condições de pagar uma consulta, né, no Brasil. Então a gente está aqui para isso, Isso aí. para ajudar o Gente, máximo de pessoas que a gente conseguir. isso aí. Obrigada, viu? Boa noite para E você, eu que boa noite para sua agradeço. Um família, o beijo seu esposo. Beijo para sua mãe, beijo para todo mundo. Gente, obrigada. para Fica com vocês Deus. Tchau, também. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.